Bom dia, queridos. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Amém. Amém. Deus vai continuar falando aos nossos corações aquilo que Ele deseja que nós aprendamos nesta manhã. Amém? Amém. Abra a palavra de Deus comigo no Salmo 121. Salmo 121. Salmo conhecido, um salmo curtinho, ele tem 8 versículos. Nós vamos ler esse salmo. Amém? Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Amém? Senhor, eis aqui a tua palavra que é santa, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é poderosa. Nós colocamos este momento nas tuas mãos, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Fala fortemente aos nossos corações aquilo que nós precisamos, Senhor, ouvir de ti. Em nome de Jesus, nós queremos agora nos esvaziar, Senhor, de tudo aquilo que ocupa o teu lugar no nosso coração, para sermos cheios de ti, cheios da tua palavra, que o nosso coração seja um terreno fértil, Senhor, para que a semente da tua palavra, Senhor, caia e cresça, Senhor, e frutifique nas nossas vidas. Tira de nós toda distração, tira de nós todo sentimento de tristeza, de angústia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que as nossas mentes, Senhor, estejam preparadas, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para a Tua palavra, e que todo espírito contrário seja neutralizado pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 121 é um salmo muito conhecido. E em toda a Bíblia, Deus ele vem se revelando como um Deus protetor, como um Deus cuidador do seu povo. E essas características de Deus, essas características de proteção, de cuidado, elas têm origem no amor de Deus. O amor de Deus, ele permite que Deus possa ser o protetor e o cuidador, porque o amor de Deus é um amor incondicional. Nós fomos criados para relacionamento. Nós vemos lá em Gênesis, Adão e Eva, eles foram criados para relacionamento com Deus. Nós fomos criados obra-prima do Senhor. Ele nos fez como obra-prima. A gente vê lá em Gênesis, Deus criando o céu e a terra, criando todas as coisas que existem com o comando da sua voz. Mas quando Ele fez o homem, Ele fez com as suas próprias mãos. Ele pegou do barro e Ele fez com as suas próprias mãos. A obra-prima da criação somos eu e você. E Ele nos criou para relacionamento. E Ele, mesmo Ele sendo um Deus tão grande, tão maravilhosamente grandioso, mesmo assim Ele deseja se relacionar conosco, que somos tão pequenos diante dEle. A palavra de Deus diz que Ele nos atrai com laços de amor. É o amor de Deus que nos permite estar na sua presença. É o amor de Deus que nos permite sermos cuidados, sermos protegidos. E é por isso que o tema da mensagem desta manhã é o cuidado de Deus. Que nós possamos ter essa revelação de Deus aos nossos corações nesta manhã. Que Deus é aquele que cuida de nós. O cuidado de Deus. E eu quero compartilhar nesta manhã esse Salmo 121,
porque foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto eu preparava uma mensagem para o Dia das Mães. E o Espírito Santo me levou a enxergar esse salmo com um outro olhar, como se fosse uma mãe no lugar de Deus aqui no Salmo 121. E essa mensagem nesta manhã, ela é direcionada às mães, mas ela também chega ao coração daqueles que não são mães, porque Deus é cuidadoso com todos nós, né? Sendo mães, não sendo mães, sendo mulher, sendo homem, sendo adulto, sendo criança, o amor de Deus nos alcança. Então essa mensagem engloba todos nós, embora também seja especificamente para as mães nesta manhã. Amém? Então, eu quero ler de novo esse salmo e a gente vai caminhar versículo por versículo e a gente vai tentar enxergar em cada versículo o amor de mãe para com o seu filho em cada um deles. Então, no versículo 1 e no versículo 2 é interessante que a gente já pode ver aqui assim, ó: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que será que o salmista colocou eleva os meus olhos para os montes? De onde me virá o socorro? Por que será que tem esse termo, né? Eleva os meus olhos para os montes. Por quê? Porque antigamente as pessoas que adoravam outros deuses colocavam esses deuses pagãos em cima dos montes. E lá em cima dos montes era o altar de adoração aos deuses pagãos. Então todos os deuses que não faziam referência ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, eles eram colocados em altares em cima dos montes. E as pessoas, quando tinham algum problema, e aquelas pessoas que acreditavam naqueles deuses pagãos, elas iam até os montes, pedir a proteção, pedir o cuidado daqueles deuses pagãos. Por isso que o salmista diz aqui: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Será que os deuses daqueles montes serão capazes de me ajudar? É isso que o salmista está dizendo. Eu elevo os meus olhos para aqueles montes, para aqueles deuses pagãos. Será que eles vão poder me socorrer? Será que eles vão poder me ajudar? E o salmista mesmo responde que não são esses deuses que vão poder me ajudar. Quem vai poder me ajudar? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor que está acima desses deuses pagãos. O Senhor que está acima desses montes, que está nos mais altos céus. É este Deus, é o Senhor, que é o meu cuidador, que é o meu protetor. E aí você me pergunta, o que será que tem a ver esse versículo 1 e 2 com uma mãe? Então veja bem, quando nós temos um filho pequenininho, ele está brincando no chão, ou ele está engatinhando, ele está fazendo alguma coisa e ele precisa de ajuda, para onde ele olha? Para cima. Ele olha para a mãe, que obviamente é muito mais alta do que ele nessa fase da infância. E ele olha para a mãe e ele faz o quê? Ele chora, ele pede ajuda, ele ergue os bracinhos. Então, quando eu li, na verdade, versículo 1 e 2, eu imaginei um filho pedindo ajuda para uma mãe. Mamãe, me ajuda. Mamãe, me socorre. Eu escuto o Davi falar o dia inteiro. Mamãe, me ajuda. Precisa de alguma coisa. Mamãe, me ajuda. Por quê? Porque eles encontram proteção e cuidado na mãe. Você, mãe, é proteção e cuidado para o seu filho, independentemente da idade que ele tenha. Você pode ter certeza que mesmo seu filho ou sua filha adulta vai te procurar quando tem algum problema. Porque você é porto seguro, você é cuidado, você é proteção. E a minha meta também nessa manhã é não chorar. Porque já está quase começando. Porque é muito forte, né? A gente fala sobre amor de mãe, né? Enfim, voltando aqui. A criança eleva os meus olhos para os montes. A criança eleva os seus olhos e ela busca a proteção em algo que é maior que ela, que é o porto seguro dela. E a gente vê muitas vezes, né, as avós dizerem, né, ele não faz manha comigo.
birra e tá. Isso tem uma explicação, né? Os psicólogos, os cientistas, eles falam que a criança, quando não está com a mãe, ela se comporta, ela se restringe àquele ambiente que ela não tem tanta liberdade. Ela tem liberdade mesmo, completa e absoluta, como a mãe. Então, quando ela vê a mãe, ela se solta, ela pode ser quem ela é. Então, ela pode expressar tudo aquilo que está acontecendo com ela, de desconforto, de tristeza, de irritação. Por isso que ela faz mãe com a mãe. Olha que interessante, porque ela se sente livre, ela tem liberdade com a mãe. Ela sabe que é um porto seguro, que a mãe dela sempre vai estar com ela, que ela não vai ser rejeitada. E esse é o sentimento de uma mãe para com o seu filho, do seu filho com a sua mãe, que nós podemos ver aqui nos versículos 1 e 2 do Salmo 121. E agora o Salmo 121, nos versículos 3 e 4, diz assim: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará, quer dizer, não cochilará, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel. E aqui é muito simples ver uma mãe nesse versículo. Que mãe que tem um filho que é recém-nascido que consegue dormir uma noite inteira? A mãe não consegue. Davi, meu filho, ele mamava a cada 2h30, de dia e de noite. Então não dava nem tempo de cochilar muito bem, porque a gente estava lá, disposta a cuidar, a alimentar e a proteger o nosso filho. E eu sei que muitos de vocês estão se imaginando assim, né? Como era a minha maternidade, como era quando meu filho e a minha filha nasceram, o quanto eu me dispunha, né? A gente não cochilava, a gente não dormia, a gente estava ali para com eles o tempo todo. E aí ele fala assim: não permitirá que os seus pés vacilem. Quando a criança começa a andar, a mãe está fazendo o quê? A mãe está ali, né? A mãe, o pai, os dois. Por quê? Porque a criança ainda não tem aquela estabilidade, aquela firmeza para andar e não cair. Então ela vai começar a andar, ela vai cair, porque ela ainda não tem firmeza. E a gente sempre fica, a mãe sempre fica próximo, porque tem medo que aquela criança caia num lugar perigoso, bata a cabeça num chão duro, na quina de algum móvel. Está sempre protegendo, está sempre ali. É assim como Deus é conosco, porque Ele tem esse amor, como o amor de mãe para conosco, que somos os seus filhos. Assim somos nós com os nossos filhos. A gente sempre guarda para que os pés dos nossos filhos não vacilem e eles não caiam. E a mesma coisa de guardar constantemente, né? O salmista fala assim que Deus não cochila, Deus não dorme, porque ao invés de dormir e cochilar, Ele está cuidando de você. E assim são as mães. As mães abrem mão do seu conforto muitas vezes para proteger os seus filhos, para guardar os seus filhos. Eu lembro que quando Davi, eu falei, né, ele dormia 2h30, acordava e mamava. E a primeira noite que ele dormiu 5 horas seguidas, eu acordei num sopetão, assim, num susto. Eu nunca mais esqueço a experiência que eu tive. Eu achei que ele tinha morrido. Meu filho afogou, meu filho morreu no berço. E eu dei um pulo da cama, eu vi o relógio e falei, meu Deus, 5 horas ele não acordou ainda. Eu fui lá, ele estava dormindo, tranquilo, calmo. E eu desesperada, porque eu achei que algo de ruim tivesse acontecido. Então, a mãe sempre tem sempre está atenta, sempre está a postos, né? Para cuidar dos seus filhos. E as noites de febre, gente? E as noites que os nossos filhos estão doentes? Que mãe que dorme? É difícil, né? A gente passou por isso de sexta para sábado. Davi estava febril e ele ficava resmungando à noite, a gente estava sempre lá. Quem que dorme? A gente fica guardando, né? A gente fica protegendo, a gente fica cuidando, né? É isso que Deus diz que Ele faz conosco, e eu vejo a mãe fazendo isso. Quantas de nós fizemos isso com os nossos filhos, né?
Versículo 5. Versículo 5 diz assim: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. A mãe é uma sombra do filho, gente. Olha que lindo. Deus faz uma comparação, porque o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, ele se assemelha ao amor de uma mãe. Ele é o nosso pai, mas um pai que tem um amor de mãe. Olha que maravilhoso. O pai que é o provedor, o pai que é o cuidador, mas o amor de uma mãe que ama incondicionalmente, que sempre está nos guardando, que é a nossa sombra. A sombra sempre está perto da pessoa, né? A minha sombra não pode estar lá na porta, ela está aqui comigo. Quando o sol bater, a sombra fica aqui perto. Então, nós como mães fomos, e muitas vezes ainda somos, né? A sombra do nosso filho, onde ele está, nós estamos também. Seja fisicamente ou seja emocionalmente, espiritualmente, em oração, se eles estão longe fisicamente de nós. Amém? Amém. Versículos 6, 7 e 8. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, quer dizer, guardará as suas emoções. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. A mãe está sempre ali protegendo o seu filho, de dia, de noite, qualquer momento, guardando a entrada e a saída. Aonde o filho vai, está atrás. Se vai para a escolinha, ela leva. Se sai da escolinha, ela busca. Por quê? Porque ela está sempre com a missão de proteger o seu filho, assim como Deus tem a missão de proteger a cada um de nós que somos os seus filhos. Então a gente conclui aqui pelo Salmo 121 que Deus certamente se assemelha muito a uma mãe. Embora a gente chame Deus de pai, e Ele realmente o é, o amor que Ele tem por mim e por você é como um amor de mãe para com os seus filhos. Nós somos os filhos de um Deus que é pai e que nos ama com o amor de uma mãe. Você pode imaginar isso? Que Deus maravilhoso que nós temos, que nesse Dia das Mães, olhando por essa perspectiva, a gente pode dizer Feliz Dia das Mães para o nosso Deus, porque Ele nos ama como uma mãe. Amém? Amém. A gente já viu aqui também em algumas outras mensagens sobre o Salmo 23. E é um salmo que eu gosto muito de compartilhar, né? O Salmo 23, ele também fala sobre o cuidado de Deus conosco. A Bíblia, a gente pode perceber que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, ela se completa, ela se complementa. No Salmo 121 que a gente vê o cuidado, a proteção de Deus conosco. E no Salmo 23 nós também vemos o cuidado e a proteção de Deus conosco, porque Davi, ele vai comparar Deus com um pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas que cuida das suas ovelhas, que fornece o alimento, que fornece a proteção, que fornece o abrigo. E lá no Salmo 23:1 fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, o Senhor é o meu pastor e o meu pastor não me faltará. O pastor não nos falta. Se o pastor não nos falta, não nos falta nada. Assim como a mãe, quando está presente, não deixa faltar aquilo que precisa ao seu filho. Assim é Deus comigo e com você. Se o nosso pastor, que é o nosso Deus, não nos faltar, também não vai nos faltar o cuidado, não vai nos faltar alimentação, não vai nos faltar abrigo, não vai faltar proteção. Amém? E assim como Deus é um Deus protetor no Salmo 23, assim como Deus é um Deus protetor aqui no Salmo 121, nós como mães somos protetoras dos nossos filhos, porque assim como Deus é para conosco, nós devemos ser para com os nossos filhos. E se Ele te criou para isso, se Deus te criou para ser mãe, você consegue. Ele capacita a quem Ele chama, não o contrário. Então muitas vezes a gente pensa assim: mas será que eu consigo?
Será que eu vou conseguir educar meu filho? Será que eu vou conseguir proteger o meu filho de todas essas coisas, de toda a maldade que existe no mundo? Será que eu estou sendo uma boa mãe? O que será que está acontecendo comigo? Que você saiba nesta manhã que se Ele te escolheu para ser mãe, Ele já te capacitou para isso. Amém? É uma busca incessante que nós precisamos ter diante do Senhor. Senhor, o Senhor me deu essa missão, o Senhor me deu esse presente. Então me ajuda, eu sei que o Senhor já me capacitou, então me ajuda a exercer essa missão com excelência. Assim como o Senhor me cuida de mim, assim como o Senhor me protege, assim como o Senhor me ama, que eu possa também amar, proteger, cuidar do meu filho, porque o Senhor já me capacitou. Amém? Uma outra coisa interessante é que Deus, sendo Deus, Ele não precisa ser cuidado por ninguém, porque Ele é Deus, simplesmente Ele é suficiente em si mesmo na Trindade. Ele se completa, Pai, Filho, Espírito Santo são suficientes em si. Ninguém precisa cuidar de Deus, Ele é suficiente em si mesmo. E muitas vezes nós, como mães, achamos também que nós somos suficientes em nós mesmas, que a gente dá conta de tudo. E na verdade convenhamos que a gente dá, né, gente? A gente dá conta de tudo, porque a gente sempre quer abraçar o mundo com, né, os nossos braços, com as nossas mãos. Mas eu refleti muito sobre isso, que para dar conta de tudo, a gente certamente paga um preço. O preço de um descanso que não se concluiu, o preço de um banho mais demorado, o preço de poder lavar o cabelo numa semana que você não consegue, porque você está ali cuidando do seu filho, o preço de poder almoçar uma comida quentinha do começo até o final, sem ter que dividir a sua comida com seu filho, sem ter que deixar a sua comida para correr atrás dele no restaurante, sem ter que deixar a sua comida ali para cuidar dele ali em casa, que ele está fazendo alguma coisa. O preço de querer abraçar o mundo e não conseguir por se ver exausta e sem forças e cansada. Muitas vezes a gente se vê nessa situação, querendo fazer tudo, querendo abraçar tudo e se sentindo exausta. A missão da mãe é linda, mas eu sempre falo que as pessoas dizem que o sinônimo de mãe é amor. É também. Mas para mim, a palavra que define mãe é coragem. É coragem de assumir um livro em branco, que você vai escrever, você, o seu filho e Deus. Olha que lindo. O seu filho é um presente que Deus te deu, como se fosse um livro. E você escreve esse livro com o seu filho e com a ajuda de Deus. Nenhuma de nós sabe quais aventuras se seguirão nas próximas páginas desse livro. Não importa se seu filho é criança ou se ele é adulto. Você não sabe o que vai ser escrito ao longo do tempo. Mas ao mesmo tempo que é desafiador, é imensamente gratificante. Que presente nós ganhamos de Deus. Que presente nós ganhamos de Deus. E nós vimos aqui no Salmo 121 como que a mãe desempenha o seu papel de mãe, né, com cuidado, com proteção, com abrigo. E toda essa construção, né, até aqui, para dizer para nós como nós precisamos cuidar dos nossos filhos, mas acima de tudo, como Deus tem cuidado de nós. Refletindo sobre a missão da mãe, refletindo sobre os desafios de uma mãe, nós podemos entender o amor de Deus por nós. Muitas vezes, né, eu não sei a fase que o seu filho está, a idade, toda a idade é desafiadora. Porque toda a idade vai trazer um desafio para você lidar.
Toda a idade. Quando é recém-nascida é porque acorda o tempo todo. Quando começa a andar é porque você tem que estar sempre perto, porque pode cair. Quando começa a crescer um pouquinho, você tem que estar sempre perto, porque vai começar a fazer arte e pode se machucar. Quando é adolescente, é difícil. Não cheguei nessa fase ainda, mas quando é adolescente é mais difícil, porque eles acham que eles sabem tudo e você não sabe nada, e a tendência é eles se afastarem dos pais. Quando é jovem, eles vão tomar as suas próprias decisões e você não vai poder mais interferir. É um outro desafio. Quando se casa, quando eles têm quando têm filhos, vocês passam a ser avós. Cada fase é um desafio, mas em todas as fases Deus está conosco. Amém? Mesmo quando a gente vê que todo aquele cuidado que a gente teve com o nosso filho, né, desde pequeno, se dedicando ao crescimento dele, à proteção dele, mesmo que quando ele cresça, ele não reconheça isso em você, saiba que Deus reconhece. E que Ele é aquele que te recompensa por todo o esforço que você teve com o seu filho, com a sua filha. Porque Ele te ama com esse amor que você ama o seu filho. Ele te ama com amor de mãe. Amém? Muitas vezes nós nos sentimos sozinhas, cansadas, exaustas, e nós perguntamos para nós mesmos: e de mim? Quem cuida? Que mãe que nunca teve essa pergunta? Que mãe que nunca fez essa pergunta? Eu cuido de todo mundo, eu cuido do marido, do gato, do cachorro, do filho, incessantemente. E de mim? Quem cuida? E Deus falou comigo sobre isso uma vez. Lá em Isaías, no capítulo 54, versículo 5, se você quiser anotar aí, Deus fala que é Ele que cuida de você quando você acha que ninguém está cuidando. Olha que lindo. Isaías 54, 5 diz assim, ó: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, será chamado o Deus de toda a terra. Então, quando você se sente sozinha, Deus é o teu marido. Ele cuida de você, aquele que te criou, que te formou como obra-prima, é o teu marido, aquele que cuida de você. Quem cuida de você? É o Senhor dos exércitos, aquele que é poderoso em todas as batalhas, em todas as adversidades que você esteja passando. Ele é o Senhor que pode te ajudar, que vai à frente dessa batalha. O Santo de Israel, Jesus Cristo, é o teu Redentor. Ele te redime, Ele te salva de toda e qualquer situação, seja na tristeza, seja na angústia, seja na falta de provisão, nas dificuldades financeiras, em qualquer dificuldade. Ele é o teu Redentor, Ele que cuida de você. Então, todas as vezes que você pensar aí de mim, quem cuida? Estou fazendo tudo isso, estou me esforçando, estou me acabando, mas quem cuida de mim no final das contas? Quem é um cuidador melhor do que esse? Um marido melhor do que esse? Um protetor nas guerras melhor do que esse? Um redentor melhor do que esse, que é o nosso Deus? O nosso Deus cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Não se sinta mais sozinho, não se sinta mais sozinha. O nosso Criador é aquele que cuida de nós. Amém? O Salmo 121, ele nos mostra qual é a nossa missão em relação ao nosso filho, mas também mostra qual é a missão de Deus em relação a nós. Amém? E eu quero voltar lá no Salmo 121 e eu quero ler ele de novo, de uma forma que você se veja como filho deste Deus que é teu Pai, mas que te ama com amor de mãe. Amém? Vamos lá. Salmo 121. Eu quero que você se veja no lugar do salmista. Eu quero que você se coloque como um filho sendo cuidado por um Deus Pai que te ama com amor de mãe, um amor incondicional.
Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não cochilará aquele que guarda você. É certo que não cochila, não dorme aquele que guarda Israel, aquele que guarda você. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a tua alma, guardará as tuas emoções. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Amém? É o Senhor que guarda a sua vida. Nós temos que entender que Deus cuida de nós como uma mãe cuida do seu filho. O amor incondicional de Deus por mim e por você. Eu acredito aqui que todos saibam que o Davi, meu filho, tem 9 anos e que ele é autista. Ele está no transtorno do espectro do autismo. E como é desafiador ser mãe de um autista. É muito desafiador. Todas as mães têm seus desafios. Mas nós temos particularidades que são muito desafiadoras, né? Exige muito controle emocional. Muito controle emocional. A Marlene e o Anderson aqui me entendem, né? Nós precisamos de muito controle emocional para exercer a maternidade. Nós precisamos de muita sabedoria de Deus. E eu costumava muito orar e dizer: Senhor, o que será do meu filho quando eu não estiver mais aqui? O que será do futuro dele? Porque as mães sempre pensam nos seus filhos, né? Quando eu não estiver mais aqui, o que será? Como vai ser? E eu orava com muito medo a respeito disso. E Deus, com muito amor, me respondeu: por que você tem medo? E Ele responde para cada uma de nós, para cada um de nós, os nossos desafios. Por que você tem medo? E Ele me dizia: não sou eu que tenho estado com vocês desde o início. Eu estarei até o fim. Não sou eu que tenho estado com vocês desde o início. Eu estarei até o fim. Esse é o Deus que cuida de nós. Não precisamos nos preocupar com o amanhã, porque Ele está cuidando de nós. É de paciência, mais paciência que você precisa, Ele vai te dar a paciência que você precisa. É de sabedoria que você precisa para exercer a sua maternidade, é sabedoria que Deus vai te dar. Aquilo que você precisar é de recursos financeiros para exercer aquilo que você precisa fazer, Deus vai suprir, porque Ele é um Deus Pai que te ama com o amor de uma mãe. Gente, se isso não tocar o seu coração, eu não sei mais o que toca. O amor incondicional de Deus. Às vezes nós olhamos para Deus só como Pai, né? E muitas vezes, né, as pessoas têm visões distorcidas de pai porque nunca tiveram um pai, ou tiveram um pai que não foi um pai muito bom, que foi um pai, na verdade, agressor, que te feriu muitas vezes. Mas a gente tem que começar a olhar para Deus como um pai que cuida e protege você como um pai, mas que acima disso Ele tem um amor de uma mãe para você. Um amor incondicional. Um amor sem limites, um amor sem medida. É tão incondicional o amor de Deus por mim e por você, que Ele deu o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Ele se doou. Ele morreu no meu e no seu lugar. Não existe amor incondicional maior do que o amor de Deus para comigo e para com você. Amém? E esse salmo, ele fala: Deus é o nosso protetor, né? É aquele que nos protege, é aquele que cuida de nós, aquele que nos dá força, aquele que nos livra de todo mal. É o Deus, é o nosso Deus, é o nosso Pai que nos ama com amor de mãe. E quantas vezes nós passamos por momentos difíceis, por momentos de medo, de insegurança, e a gente se vê sozinho, e Ele quer dizer para mim e para você nesta manhã:
sentir assim, porque Ele está cuidando de você como uma mãe cuida dos seus filhos. Olha que lindo! É Dia das Mães, nós estamos homenageando as mães, mas nós estamos recebendo como mães, como pais, como pessoas, o amor de Deus, que é um amor de mãe para comigo e com você. É uma revelação maravilhosa que nós estamos tendo nessa manhã. Não existe amor maior do que esse, de uma mãe para com o seu filho. E a própria Bíblia diz que mesmo que a sua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei. Eu jamais te deixarei. É a promessa de Deus para mim e para você. Amém? E eu queria aqui, para terminar, compartilhar um testemunho que eu vi esses dias. Não sei se vocês chegaram a ver na internet, um testemunho de uma mulher cristã a respeito das chuvas, né, que está tendo lá no Rio Grande do Sul. E ela compartilhou o testemunho dela. Eu quero resumir aqui e compartilhar com vocês o que aconteceu para a gente ver o tamanho do cuidado de Deus para conosco. Como o cuidado de Deus é real, é verdadeiro, Ele está comprometido em te proteger. Ele está comprometido em cuidar de você. E essa mulher é uma mulher cristã. E ela disse, ela mora lá naquelas regiões que foram alagadas. A casa dela não sofreu com um alagamento, mas a casa do pai dela sim. Então ela conta que todos os dias de manhã, o pai dela ia até a casa dela. O pai dela morava sozinho, com um gato e 2 cachorros, eu acho, na casa. Ele amava o gato e os cachorros. E ele morava sozinho e também era um homem cristão. Ele lia a Bíblia todos os dias. E ele lia a Bíblia e deixava marcadinho com essa fitinha aqui, a Bíblia no último lugar que ele tinha lido. E ele ia na casa da filha todo dia de manhã, via os netos, tomava café com a filha, levava a Bíblia e ficava lá um tempo. Depois voltava para casa. E aí, uma semana antes de acontecer todos aqueles estragos, essas tragédias que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, ele começou a ir na casa da filha e começou a falar para ela que Deus ia recolhê-lo. Ele falava assim, Deus falou comigo que vai me levar. E ela não dava muito crédito, né? Ela falou, não, pai, Deus ainda tem muita coisa para fazer na vida do Senhor. Acho que ele tinha uns 72 anos, assim. E ele falava, não, filha, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Várias vezes eu ouvi a voz de Deus que nos próximos dias Ele ia me recolher, que Ele ia me levar. E ele, nessa semana, ele ficava se despedindo dos netos. Ele se despediu da neta, falou para a neta, olha, o vô não vai poder dançar com você a valsa dos 15 anos, porque Deus falou que vai me recolher. E ele começou a se despedir das pessoas. E aí, enfim, ele voltou para casa no dia, naquela semana que foi 1º de maio, que teve o feriado. Ele voltou para casa, no outro dia estava chovendo muito frio. Ele não foi na casa da filha, como era de costume ir todas as manhãs. Ele não foi na casa da filha, e a filha falou, bom, é porque está chovendo muito, ele não vai vir, né? E está muito frio, então amanhã ele está aqui. E aí, choveu muito. No outro dia, uma vizinha do pai dela ligou e falou assim, olha, a casa do teu pai desmoronou. Com aquelas chuvas, a casa do pai dela tinha desmoronado. E aí eles foram até lá, né? Foram ver, os bombeiros foram para entrar na casa e resgatar, né? A hora que eles chegaram, aquele senhor estava deitado na cama, dormindo, morto, né? Ele tinha morrido, mas ele estava como se estivesse dormindo, com a coberta, sereno, e aquela casa desmoronou de uma forma que o telhado ficou assim em cima dele, ó, aos escombros. Não atingiram ele. Os escombros daquele desmoronamento não atingiu aquele senhor. Se isso não é cuidado de Deus, gente, não sei o que é. Toda a casa estava desmoronada. E uma coisa que ele falava para a filha dele era assim, Deus falou que vai me levar, mas eu queria que ele levasse os meus animaizinhos comigo, porque eu gosto tanto deles, eu sei que ninguém vai cuidar deles como eu cuido. Todos os bichinhos dele morreram com o desmoronamento. E ele faleceu antes do desmoronamento.
Ele foi levado para o ML, fizeram uma autópsia, não tinha uma lama, não tinha uma terra inalada pelo nariz daquele senhor. Deus recolheu ele e ele não sofreu dano algum. Glória a Deus. Olha o cuidado de Deus. Gente, quando eu ouvi esse vídeo, eu chorava. Mas não é um choro de emoção simplesmente, né? Se eu ouvo uma história bonita, eu choro. Eu chorava de soluçar, porque eu não consegui ver o amor de Deus como um amor de mãe que nos ama incondicionalmente e que nos protege em toda e qualquer situação. Era para aquela casa ter desmoronado em cima dele também, mas Deus o levou antes e mostrou para a filha dele que ele foi levado antes, porque naquela situação que os bombeiros pegaram ele no ML, que foi constatado, ele morreu antes do desmoronamento. Deus nos guarda, Deus nos protege com o amor de mãe, com o amor incondicional. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Com o mesmo amor que você ama o seu filho, Deus ama você. Até mais do que o seu amor para o seu filho, é um amor incondicional. Ele protegeu aquele senhor, ele avisou aquele senhor: eu vou te recolher. Você vai vir morar comigo agora. Nenhum mal se sucedeu àquele senhor. E ele está sendo testemunho. A morte dele é testemunho de vida. Eu não sei quantas pessoas já ouviram esse testemunho na internet, mas certamente muitas pessoas. Porque Deus quer que através daquele Senhor, do cuidado e da morte daquele Senhor, nós possamos sentir o amor de Deus que está em Cristo Jesus por cada um de nós, que é um amor incondicional. Amém? Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus por esse amor tão maravilhoso, por esse amor incondicional. Nós vamos agradecer a Ele pelas nossas vidas. Nós que somos mães, vamos agradecer a Ele pela capacitação que Ele tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus presente nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado a cada uma de nós nesta manhã, a cada um de nós nesta manhã, que o Senhor está conosco, que não há nada, Senhor, que seja maior do que o Senhor, não há nenhum desafio, Senhor, que possa ser maior do que o Teu amor. Aleluia. Eu não sei qual é o teu desafio, mas certamente Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas que te preocupam, Deus sabe de todas as coisas que você precisa, e Deus sabe de todas as coisas que você deseja. Ele é o teu cuidador, Ele renova as tuas forças quando você não tem nenhum ânimo, nenhum vigor. Ele é a tua alegria quando você se encontra triste. Ele é a tua paz no meio da adversidade. Eleve os seus olhos para aquele que é maior do que você. Eleve os teus olhos para aquele que escreveu o teu nome na palma das suas mãos, na palma das mãos dele, aquele que te guarda, não cochila e não dorme. Senhor, nós chamamos, Deus, nós chamamos, mas certamente o Senhor nos ama com um amor ainda muito maior. Certamente o Senhor nos ama com um amor muito maior do que o nosso por ti, do que o nosso por nossos filhos. Nós, Senhor, como mães, queremos te agradecer pelo presente que o Senhor nos deu, pelo presente que são os nossos filhos, como flechas na mão do valente. São os nossos filhos, Senhor, obrigada por cada um deles. Nós te pedimos, Senhor, a proteção sobre eles, que eles sejam guardados, cuidados por ti, Senhor. Que o Senhor acampe os teus anjos ao redor de cada um deles, livrando de todo mal, renovando as suas forças, dando a saúde que eles precisam. Nós te pedimos, Senhor, como mães, que o Senhor nos ajude, Senhor, cada dia a cumprir esse papel tão desafiador, Senhor, que o Senhor nos confiou. Oh, Deus, em
com aquilo que nós precisamos, Senhor, com a paz que nós precisamos, com a paciência que nós precisamos, com a bondade que nós precisamos exercer. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência em como educar os nossos filhos nos teus caminhos, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a saber que o Senhor está conosco em todos os nossos desafios, Senhor, durante a nossa vida. E nós, Senhor, como filhos e filhas que somos teus, que nós possamos entender e saber que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor é o nosso Pai, que nos ama com o amor incondicional de uma mãe, que todos os dias está à nossa disposição o cuidado de Deus, aquele que protege, aquele que alimenta, aquele que abriga, aquele que direciona, aquele que renova as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso vigor. Oh, Deus maravilhoso, como foi bom, Senhor, ouvir a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Como é bom sempre ouvir a Tua palavra de cuidado com as nossas vidas. O Senhor nos ensina, o Senhor nos conforta, o Senhor nos confronta. O Senhor está sempre conosco, nos guiando, nos direcionando. O Teu amor, Jesus, o Teu amor nos constrange. Esse amor incondicional de Deus nos constrange. Senhor, nós somos cheios e transbordantes do amor incondicional de Deus. Que cada um de nós possamos sair nesta manhã, neste lugar, com a plena certeza que somos cuidados, que somos protegidos pelo Teu amor, e que Teu amor é tão grande, é tão maravilhoso, é tão incondicional. Obrigada, Deus, Tu és maravilhoso. Obrigada por confortar os nossos corações. Obrigada, Senhor, obrigada pelo Teu cuidado, Senhor, com cada um de nós. Obrigada, Senhor, nós Te agradecemos, não temos palavras para Te agradecer por essa revelação tão grande, tão maravilhosa, de que o Senhor cuida de nós com amor incondicional, como uma mãe cuida do seu filho, assim é o Seu amor por cada um de nós. Obrigada, Senhor, que nós possamos levar essa verdade, que nós possamos levar essa verdade, essa realidade, onde nós formos, onde nós estivermos. Que nós nunca, Senhor, nos esqueçamos que o Senhor nos ama com amor incondicional, pelo amor de uma mãe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as nossas vidas. Deus abençoe o seu domingo em família. Deus abençoe as suas mães, a vocês como mães e as suas mães, com a proteção, o cuidado e a saúde. Que todos nós possamos levar essa revelação todos os dias das nossas vidas, que é o cuidado de Deus para conosco. Amém?